Oi, queridos, tudo bem com vocês? Gravando esse videozinho para explicar um pouquinho sobre a nossa aula dessa semana. Tô com saudade de vocês, espero que vocês estejam todos bem, né? Faz tempo que a gente não se vê, tô com saudade de vocês, tá? Tô gravando esse videozinho para explicar um pouquinho o nosso conteúdo dessa semana, tá? Então, nós vamos utilizar a apostila volume 2 na página 19, tá? Iniciando na página 19. E daí eu vou explicando o conteúdo para vocês. Tá bom, queridas? Um beijo, eu tô com saudades. Eu vou tirar um pouquinho a câmera, tá? E vou explicando o conteúdo para vocês. Queridos, então nós vamos começar lá na página 19, falando um pouquinho sobre os recursos naturais. Os recursos que a gente tem aí na Terra, na litosfera, na crosta terrestre, que é o lugar onde nós vivemos. Então, se a gente olhar ao nosso redor, na nossa casa, a gente vai encontrar vários elementos. Todos eles são minerais, tá? Então, a madeira dos móveis, o tijolo, o cal, o cimento, a areia, tudo isso veio de recursos naturais, são recursos, são minerais aí para nossa vida. A gente não consegue viver sem esses recursos naturais, tá? Então, todos os elementos que a gente utiliza, de alguma maneira veio de um mineral, de algo que veio da terra, tá? Só que para a gente ter acesso muitas vezes a eles, a gente precisa, às vezes, mudar aquela paisagem para conseguir extrair aquele mineral. E isso gera vários problemas, né? Um dos problemas que a gente consegue identificar é na extração, por exemplo, de alguns minérios, e na extração, na retirada desses minérios, você deixa rejeitos, aquilo que sobrou da mineração, aquilo que não serve para nada. E esses rejeitos muitas vezes são guardados, vão sendo acumulados. E foi o que aconteceu aqui no Brasil, lá em 2015, né, no acidente em Mariana, e depois em 2019, que aconteceu o acidente em Brumadinho, que esses rejeitos estavam acumulados, estavam guardados, e isso teve uma hora que aquilo ali não suportou, aquela barragem não estava em condições adequadas e ela acabou se rompendo e causou aquele estrago gigantesco que eu imagino que vocês se lembrem que aconteceu, né? Uma foi o ano passado, no início do ano passado, e a outra foi em 2015. Atender uma necessidade que às vezes a gente tem enquanto ser humano, né? E isso acaba causando aí vários problemas. Então, só para, tá? São aquilo que sobra da mineração e isso pode gerar alguns problemas, como a gente vê aqui falando dos acidentes lá em Brumadinho e em Mariana, ok? Prosseguindo. Então, virando a página, já na página 20, nós vamos ter um textinho falando um pouquinho sobre as áreas protegidas que deveriam ser protegidas, que o homem deveria proteger e muitas vezes o homem quer explorar. Quais são os perigos para isso? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto, tá? Leiam esse texto, por favor, tá? Gostaria que vocês fizessem a leitura. Ok? Na página 21, nós vamos falar um pouquinho sobre os minerais e os minérios, tá? Mineral é um único elemento, tá? Aquilo que é um único elemento, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, é um único mineral. O ferro é um único mineral. Agora, quando a gente junta esses minérios, esses minerais, ele vai formar um mineral, tá? Um minério, desculpa. Então, os minérios nada mais é que são as rochas, as pedras, tá? Que é um agregado de minerais, vários minerais juntos, ok? Então, os minerais, normalmente, eles têm um valor comercial, um valor de venda.
Então, por exemplo, para a gente construir uma casa, a gente vai precisar de ferro, a gente vai precisar de areia, a gente vai precisar do calcário, nós vamos precisar de vários elementos, dos vidros, para fazer a nossa casa, que é feita a partir de um conjunto de minérios. Então, isso é imprescindível para o nosso dia a dia, tá? Então, formam aí, esses minérios vão formar as rochas, tá? Que é um agregado, um conjunto de minérios, tá? Então, nós vamos vir aqui para as rochas, né? Nós vamos vir aqui para as rochas, ok? Opa, saiu até um pouquinho do lugar. As rochas, que é um agregados de minérios, tá? Minerais. Então, meus amores, nós vamos ter três tipos de rochas, tá? Três tipos: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Três tipos de rochas com origens diferentes, tá? Cada uma vai ter uma origem diferente uma da outra, ok? Então, nós vamos vir aqui, ó, vou explicar cada tipo de rocha, ok? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho das rochas magmáticas. O próprio nome já diz, magmáticas. Elas vêm da onde? Do magma, tá? As rochas magmáticas surgem a partir do magma. A professora vai escrever aqui, não fica muito bom escrevendo com esse aplicativinho, mas dá para entender. Do magma surge a partir da erupção do magma. Então, elas podem ser de dois tipos, as rochas magmáticas. Elas podem ser intrusivas, que elas se resfriam devagar dentro da terra. Elas vão se resfriando devagarzinho, devagarzinho, e vai surgindo as rochas magmáticas intrusivas de dentro da terra, tá? Então, vocês podem até localizar aqui, ó, aqui exemplos comuns de rochas magmáticas intrusivas. É o granito, um exemplo. Sabe o granito que a gente faz pias de banheiro, faz mesas, faz pias de cozinha, às vezes faz até piso? Isso, o granito é um tipo de rocha magmática intrusiva. E as extrusivas é aquela que extravasa, que sai da terra, tá? Ela sai da terra e se resfria rápido. Um outro exemplo é o basalto. Tá vendo essas pedrinhas portuguesas aqui que a gente faz? Normalmente a gente vê nas calçadas, aquela pedrinha preta. Ela é uma rocha magmática, que ela surgiu do resfriamento do magma e dá origem a essas pedrinhas aqui, essas rochas, tá? Que é chamado de basalto, tá? Tudo bem? Rocha magmática é uma rocha que surgiu a partir do magma. Ela pode ser extrusiva, que saiu para fora da terra e esfriou rápido, ou ela está dentro da terra. Debaixo ali da terra, ela começou a se resfriar devagar e deu origem às rochas magmáticas intrusivas de dentro da terra, ok? Fora isso, nós vamos ter as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? O nome também vem, é a partir dos sedimentos. É uma rocha que ela acabou se formando, originando de origem de outros elementos. Então, ela começa ali a acumular os sedimentos de outras coisas, então, de outras rochas, de outros elementos de matéria orgânica, por exemplo, de restos de animais, restos de vegetais, tudo aquilo que foi ali sendo depositado, aquilo ali começa a se solidificar, começa a ficar duro, se enrijecer, e isso vai surgindo ali as rochas sedimentares, tá? Que elas surgem a partir dos sedimentos. Então, se vocês quiserem grifar aí, ó, o próprio nome, como diz aqui, ó, o próprio nome sugere, são a partir do acúmulo de sedimentos. Então, quais são esses sedimentos? Matéria orgânica, restos de animais, de vegetais, de outros elementos de outras rochas que vão sendo acumuladas, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá, de rochas sedimentares, que são aqui o arenito,
o calcário, são todas rochas sedimentares. Tanto é que aqui tem uma imagem, tá? Aqui tem uma imagem do Parque de Vila Velha, lá em Ponta Grossa, no Paraná, que é um parque que todas as rochas são sedimentares, são rochas feitas de arenito. O arenito é o que dá origem à areia, tá? Então, ela é uma rocha sedimentar, ok? E vamos vir 23, nós vamos falar um pouquinho das rochas metamórficas, tá? As rochas metamórficas são aquelas Opa, deixa eu apagar, saiu do lugar. As rochas metamórficas, tô aprendendo a mexer aqui com esse aplicativo. As rochas metamórficas, meus queridos, são aquelas que sofreram alguma transformação, alguma modificação, uma metamorfose. O que é essa metamorfose? Uma mudança. A característica física dela, ela mudou. Mudou por conta de quê? Por conta, às vezes, da temperatura muito elevada ou muito baixa, por conta da presença de água, por conta da presença de alguma pressão que fez com que aquela rocha se modificasse, se transformasse em outra rocha, uma rocha totalmente diferente do que ela era. Então, tá vendo a imagem aqui, ó, do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro? Ela é uma rocha metamórfica, que ela foi transformada. Então, olha lá, se vocês pegarem aqui nesse parágrafo aqui, ó, no último parágrafo das rochas metamórficas, olha lá, elas foram formadas, ó, também podem ser formadas quando as rochas sedimentares se acumulam por tanto tempo e o peso sobre as camadas mais baixas transforma os sedimentos em rochas metamórficas. Podem ser originadas ainda por meio de contato entre o material magmático quando o calor do magma funde a rocha, transformando-as. Alguns exemplos de rocha metamórfica é aqui, ó, o gneiss, que é a rocha que forma aqui o Pão de Açúcar, tá? O mármore e a ardósia. O mármore também a gente usa para fazer pedras de banheiro, pedras de pia de cozinha, alguns pisos, e a ardósia também aquele piso verde que também o pessoal faz piso, uma rocha verde, tá? Aqui tem o ciclo das rochas, tá? Como surgem as magmáticas, que são ali do magma, da saída do magma, a rocha metamórfica, porque por conta de uma pressão ali ela se transformou, se modificou, e as sedimentares, que ela surgiu a partir de alguns sedimentos, de alguns restos de animais, de vegetais, que eles foram ali se modificando, ok? Aí, prosseguindo, aqui vai ter um textinho na página 24 e 25, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura, tá? Sobre o ouro, a busca do ouro. Esse exercício aqui não precisa fazer, não é necessário, tá? Fazê-lo, tá? E daí vocês vão vir aqui para a página 26, tá? Na página 26, eu não vou deixar aqui porque tá com as respostas, para vocês fazerem os exercícios da página 26, ok? Então, vocês vão fazer a leitura, tá tudo explicadinho nesse conteúdo. Daí, vocês façam os exercícios da apostila, página 26, tá? Respondam bonitinho na própria apostila. Não precisa me mandar fotos, tá? Eu peço apenas que vocês... Tudo bem, queridos? É isso, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Combinado? Um beijão, fica com Deus, tá, queridos?